Olá, bem-vindo ao Reforça Educação. Eu sou a Moara e hoje vou resolver com você algumas questões de raciocínio lógico para a prova do concurso do INSS. Então, vem comigo para a aula. Vamos começar com a questão de conceitos básicos. Lembrando que eu separei aqui todos os tópicos que tem no edital. Vou fazer 3 questões de conceitos básicos, duas de tautologia, 2 de conjuntos e 3 de porcentagens. Lembrando que também a última que eu vou dar vai ser de porcentagens com conjuntos, então vai ser bem interessante. Vamos começar aqui com essa de conceitos básicos. A questão ela diz o seguinte: considere a proposição a seguir. Fico triste quando você pensa diferente de mim. E aí fala o seguinte: na tabela verdade, associada à proposição P, apresentada no texto CG1A2I, a quantidade de linhas que atribui valor lógico verdadeiro a essa proposição é igual a... Bom, vamos ver, né? Ele pede aqui, ó, a quantidade de linhas que atribuem valor lógico verdadeiro para essa proposição P aqui, né? Para fazer isso, a gente precisa saber construir a tabela verdade para essa proposição, para esse tipo de proposição. Essa proposição, primeiro a gente tem que identificar qual que ela é. Ela tem aqui, ó, um fator aqui, ó, que ele é condicional, que é o quando. Fico triste quando você pensa diferente de mim. Esse quando, ele é um condicional que pode ser trocado pelo se então. É importante você se atentar que nem sempre a banca vai trazer o se então de forma explícita. Às vezes ela coloca um quando, às vezes coloca um logo, entendeu? Então você tem que fazer essa identificação. Sempre que ela colocar o quando, ela quer dizer se então. Então vamos transformar isso aqui primeiro na forma mais usual, né? Vamos botar se fico triste, então você pensa diferente de mim. Certo? Essa é a frase transformada aqui na forma do condicional que a gente conhece. Esse condicional, ele pode ser representado da seguinte forma: P, se então que, né? E aí, quem que é esse P? P é a primeira sentença, que é esse fico triste aqui. E o que é a segunda sentença, que é esse aqui, ó, você pensa diferente de mim. Então, se fico triste, então você pensa diferente de mim. Essa é a proposição composta da forma usual. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso construir a tabela verdade para que eu veja a quantidade de linhas que atribuem valor lógico verdadeiro à proposição, como ele pede aqui na questão, né? Então, vamos lá. Para montar a tabela verdade, você tem que separar aqui o P, depois você coloca o que, e depois, por último, você coloca a proposição composta, se então que. E aí, você faz o julgamento aqui, a criação da tabela verdade, né? Para a tabela verdade do se então, você tem que ela só será falsa quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa, certo? Então, você tem que botar isso aqui em mente. Ela só vai ser falsa dessa forma. Das outras formas, ela vai ser verdadeira. Então, quando você for montar aqui, ó, vamos criar aqui de uma forma genérica, né? P, V é verdadeiro, que verdadeiro. Então, se então é verdadeiro, porque só vai ser falso quando for verdadeiro e falso, certo? E aí vamos para o segundo. Quando P for verdadeiro e que vai ser falso, aí sim, ó, você chega no falso. Para as outras situações vai ser sempre verdadeiro. Ou seja, quando P for falso e o que for verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. E quando o P for falso e o que for falso, aqui também vai ser verdadeiro. Ou seja, quantas linhas que atribuem valor lógico verdadeiro a essa proposição? Vamos contar. 1, 2, 3 linhas, certo? Essas 3 linhas aqui, ó. Essa primeira, essa terceira e essa quarta. Então, aqui, ó, a gente responderia a letra D. 3 linhas, certo?
Eu estou fazendo a questão assumindo que você já sabe os conceitos do raciocínio lógico. Você sabe o que é uma proposição, estou assumindo que você já conhece os conectivos, tá? Aqui eu só estou resolvendo as questões. Para resolver, já estou assumindo que você conhece. Se você não conhece nenhum desses conceitos, eu aconselho que você ou pegue algum material para estudar, ou pegue uma aula minha, que eu fiz uma aula só de conceitos básicos de raciocínio lógico, onde eu mostro o que é uma proposição, quais os tipos de conectivos, como que você julga se ela é verdadeira ou falsa, como que você monta a tabela verdade para cada conectivo, certo? Então, se você quiser, depois dá uma olhada lá, se você ficar um pouquinho perdido nessas questões, tá? Então, vamos continuar. Essa questão, ela é uma questão da banca CESP, né? Só que ela não está no formato que vai cair lá no IBGE. No IBGE, vai estar no formato certo ou errado, só vai ter essas duas opções. Não vai ter essas 4 opções. Então, como que o IBGE vai fazer na prova? Aqui, ó, numa questão desse tipo aqui, ele já colocaria o valor das linhas que ele pede aqui, ó. Ele não está pedindo a quantidade de linhas, ele poderia colocar aqui, ó. A quantidade de linhas que atribui o valor verdadeiro para essa proposição é igual a 3. E aí você teria que julgar como verdadeiro ou falso. Como a gente viu aqui, realmente é igual a 3. E isso aqui seria certo, né? Mas ele poderia mudar e dizer que é somente 2, né? Ele poderia colocar a quantidade de linhas que atribui o valor lógico verdadeiro a essa proposição é igual a 2. E aí você teria que dizer se é verdadeiro ou falso. Nesse caso aí, seria falso, né? Seria errado, tá? Então, eu trouxe essa questão mais para você saber julgar quando é tabela verdade, como você monta e como você faz a contagem das linhas, né? Então, vamos para a próxima questão, né? Vamos então para a segunda questão. A segunda questão ela é um pouco mais difícil que a primeira, porque eu vou estar elevando o nível das questões no decorrer do vídeo. A primeira questão foi fácil, essa segunda vai ser nível médio e a terceira vai ser uma questão difícil, tá? Então, vamos começar a lê-la para a gente ver como que resolve, tá? Vamos ver. Considere a seguinte proposição P. Se produz as informações que o Brasil necessita, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Assinale a opção que apresenta uma proposição equivalente à proposição P apresentada no texto. O que é uma proposição equivalente? Uma proposição equivalente é uma proposição que tenha os mesmos valores lógicos da tabela verdade que a proposição de referência aqui, tá? Então, vamos pegar. Primeira coisa que você tem que fazer nesses casos em que você tem essa proposição P aqui, ó, em que ela é composta, como que eu sei que ela é composta? Porque ela tem conectivos, ó. Ela tem o se, então, ó, se produz as informações que o Brasil necessita. Então, o IBGE ajuda o país a estabelecer políticas públicas e ela também tem o E. Esse E também é um conectivo. E justifica o emprego dos recursos que lhes são destinados. Para você saber, descobrir uma proposição equivalente, primeiro você precisa descobrir qual é o tipo da proposição que você está estudando, você está trabalhando, e quais os valores lógicos dela. Então, vamos começar. Se produz as informações que o Brasil necessita, então... Para você fazer os valores lógicos, é mais interessante você representar toda essa proposição composta em forma simbólica. Então, você pega aqui, ó, se produz as informações que o Brasil necessita, você chama essa proposição pela letra P, e a segunda proposição aqui, ó, antes do segundo conectivo, você atribui outra letra a ela, vou atribuir Q, e a última proposição aqui, você atribui outra letra para ela, pode ser o R. E aí você faz essa proposição completa, né? Como é se P, então Q e R, você representa P, se então Q e R. Por que eu coloquei dessa forma? Porque ele tem o se então e tem esse conectivozinho E, que é representado por esse chapeuzinho. Ok. Nessa proposição lógica, ela tem vários valores. Ela pode ser verdadeira se a primeira parte for verdadeira e a segunda for verdadeira. Ela também vai ser verdadeira quando a primeira parte for falsa e a segunda verdadeira.
Então, também é verdadeira caso a primeira seja falsa e a segunda seja verdadeira. E é verdadeira também quando a primeira é falsa e a segunda é falsa. E ela tem um valor falso, pode assumir o valor falso, quando a primeira frase for verdadeira e a segunda for falsa. Verdadeira e falsa. Aí sim ela será falsa, tá? Então, nesses casos da proposição sim, então, a gente sempre decora, a gente sempre aprende o que é exceção, né? Nesse caso, a exceção é o falso. Ele só tem uma possibilidade de ser falso, que é quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, você tenta chegar a esse valor lógico aqui nas outras proposições que você for analisar. Se eles tiverem esse mesmo valor lógico aqui, é porque você tem uma proposição equivalente. Vamos então ler as alternativas para descobrir se elas têm essa equivalência, né? Se ajuda o país a estabelecer políticas públicas e justifica o emprego dos recursos que lhe são destinados, o IBGE produz as informações de que o Brasil necessita. Vamos ver. Aqui, mais uma vez, você tem que separar por letrinhas aqui, ó. A primeira, você já sabe que a gente já deu um nome a ela, né? A gente disse que ela é o quê? Vamos identificar ali em cima. Ajuda o país a estabelecer políticas públicas, a gente chamou de que aqui, ó. Então, você sabe que aqui vai ser que. E que vai ser se, então, ó. Se, então. Sabe também que vai ter o conectivozinho e. E aí, vamos pegar a segunda frase. Justifica o emprego dos recursos que lhe são destinados. Essa frase a gente também chamou lá em cima de R. Ó, tá aqui em cima. Justifica o emprego, taraná, a gente chamou de R. E a última frase aqui, ó, o IBGE produz as informações que o Brasil necessita. Na primeira, a gente chamou de P. Então, aqui a gente também chama de P. Sempre tem que manter essa ordenzinha das frases, de acordo com a nomenclatura que a gente deu, para que a gente possa discutir e analisar a equivalência. Então, aqui seria que, e, R, se, então, P. E aí a gente julga os valores lógicos. Como aqui também é assim, então, aqui vai ser falso, né? Quando essa parcela for verdadeira e quando essa segunda for falsa. Já dá para ver que essa equivalência é contrária à equivalência que a gente viu na nossa proposição, né? Que na proposição que a gente viu, para ela ser falsa, o P tinha que ser verdadeiro e o Q e R tinham que ser falsos. Já aqui é o contrário. Nesse caso, o Q e R tem que ser verdadeiro e o P tem que ser falso. Tá vendo como é contrário? Se isso aqui é contrário, eles não são equivalentes. Então, eu já cancelo aqui, ó. Porque esses valores lógicos aqui, ó, são contrários. Certo? Ok, a gente já viu que a letra A não é. Então, a gente vai ver, só tem a letra B, C, D e E. Nessas 4 letras aqui, você vai identificar uma coisa. Ele faz o uso dos conectivos negativos, ó. Tem um não aqui, não aqui. Na C também tem um não aqui, não aqui, não aqui. Na D também tem um não aqui, não aqui, não aqui. E na E também tem um não aqui, não aqui e um não aqui, né? Então, o que você vai fazer? Agora, ele está propondo uma equivalência à proposição negativa. Você pode fazer a proposição de forma negando a primeira proposição, certo? Então, para que você tenha uma equivalência negativa da proposição, para o se, então, ele tem 3 tipos de negação equivalente, né? A primeira delas, você chama de mané. É um jeito de você lembrar, né? O que é o mané? É você manter a primeira frase e negar a segunda.
com o ezinho mesmo, tá? Você tem que adicionar o conectivo e. Então, nesse caso, para você fazer a negativa dessa nossa proposição, que é o P, se, então, Q e R, você teria que fazer o seguinte, você vai manter a primeira é o P, e aí você acrescenta o conectivo OU e você nega a segunda. A segunda é isso aqui tudo. E tá vendo que ela tem um conectivo E? O E também tem uma negativa. Para você negar um conectivo E, você tem que negar as duas proposições e trocar o E pelo OU. Então, aqui ficaria P, I, não Q, ou não R, certo? E aí você poderia procurar já aqui se alguma delas está nessa forma. Aí corresponderia ao mané. Vamos ver se tem isso. Se P, ó, não tem nenhum P, só se P, né? Não tem esse P no valor positivo, sem a negação. Então, ele não está usando a regra do mané. Ele pode estar usando outra regra. Ó, se você quiser marcar isso aqui, já printa, que eu vou apagar, tá? Dá 2 segundos para você apagar. Printar. 1, 2. Vamos para a segunda regra. Além do mané, você tem a regra chamada de Neymar. Esse Neymar é o seguinte. Você, ó, Neymar. Esse Y aqui, ó, é para você lembrar do OU. Nesse Neymar, você nega a primeira e acrescenta o OU. Acrescenta o OU e mantém a segunda. Então, você negaria o P e colocaria OU, Q e R, tá? Isso aqui seria uma forma. Aqui, nas questões, também não tem nenhuma dessa forma, porque ele sempre está usando ou em todas as frases. Então, aqui vai cair em outra coisa, vai cair na terceira lógica. Qual que é a terceira lógica? É você negar tudo, todas as proposições, negar tudo e inverter a ordem. Do se então. Então, nessa aqui vai ser a única que você vai permanecer com se então. Só que você vai negar tudo primeiro. Então, vamos negar tudo primeiro. Primeiro, você teria que negar o P, ou seja, não P. Vai negar também o Q e R. Para negar o Q e R, você tem que trocar. Sempre que você nega um E, você tem que trocar o E pelo OU. E nega tudo também. Então, vai ter que ser não Q ou não R. E aí você vai inverter a ordem. Então, você vai ser não Q ou não R, se então P. Então, a gente já tem que procurar isso. Se não Q, vamos ver. Se não Q, o Q é ajuda o país. Então, vai começar se não ajuda o país. Então, a gente já ficaria entre a letra D e a letra E, se não ajuda o país. Ok. Se não ajuda o país, e aí o segundo teria que ser o OU, né? Nessa letra D é o I, então você já cancela, já não é a letra D. Então, a gente já descartou a letra C, a letra B, e só pode ser, então, a letra E, né? Mas vamos ver se está na ordem certinha. Se não se não ajuda o país, ou não justifica o emprego dos recursos, esse aqui tá certo, né? Porque é não R. Não justifica o emprego dos recursos, então o IBGE não produz as informações que necessita. Então tá certinho, ele negou tudo e inverteu a ordem. Ele está na forma não Q ou não R igual a não P. Certo? Tá certinho na forma, ó. A gente chamou ajuda o país de Q, né? Ó. Se não ajuda o país ou não justifica o emprego dos recursos que eles são destinados, o IBGE não produz as informações de que necessita.
Então, você pode printar esse quadradozinho aqui, ó, muito importante para você fazer a negativa do se então. Que ele pode fazer a equivalência, geralmente ele pede a equivalência ou dessa forma mesmo nas frases, né? Verificar se o valor lógico é igual, ou ele pede a equivalência da negativa, se a forma de negar está sendo igual à forma da proposição, né? Então, basta que você negue a proposição e verifique se ela seguiu uma dessas três ordens. Se seguiu ou o Mané, ou o Neymar, ou essa terceira, né? Que é negar tudo e inverter a ordem, tá? Falei que essa questão seria um pouco mais complicada, realmente é, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, se você souber fazer a manipulação, a identificação das frases, tudo separadinho, e você souber esses conceitos, você vai conseguir desenrolar. Sempre faça com calma, no seu tempo, no tempo que der também na prova, né? Também não faz muito devagar, né? Mas, e aí você faça questões, você tem que fazer questões para treinar isso aqui não é uma coisa que você vai... Essa terceira questão é uma terceira questão de nível considerado difícil, mas eu acho que ela está no mesmo nível que a anterior, a dificuldade. A anterior foi difícil também. Então, vamos ver aqui. Talvez essa aqui seja até um pouquinho mais fácil. Um provérbio chinês diz que, se o seu problema não tem solução, então não é preciso se preocupar com ele, pois nada que você fizer o resolverá. E a outra proposição diz, se o seu problema tem solução, então não é preciso se preocupar com ele, pois ele logo se resolverá. E aí a questão diz o seguinte, indicadas por P, Q e R, respectivamente, as proposições seu problema tem solução, nada que você fizer resolverá seu problema e não é preciso se preocupar com o seu problema, e indicados por tio e tracinho, respectivamente, os conectivos não e se então, a proposição P1 pode ser corretamente representada na linguagem lógico-simbólica por... Bom, a questão ele só quer que você transforme essa proposição P1 em uma linguagem lógico-simbólica. Então, vamos ver. Primeiro, a gente vai ter que identificar essas letras aqui dentro da nossa proposição P1. Ele diz que P, Q e R são, respectivamente, as proposições. Seu problema tem solução, nada que você fizer resolverá seu problema e não é preciso se preocupar com seu problema. Então, o P vai ser essa primeira frase. Seu problema tem solução. Vamos ver aqui no P1. No P1, ele coloca seu problema não tem solução. É parecida com essa, né? Só que aqui ele inclui o não, tá vendo? O P é seu problema tem solução e a nossa primeira frase aqui, ó, seu problema não tem solução. Então, aqui, ó, ele vai ser uma negativa do P. Ele está negando o que tem aqui. A presença do não faz com que você esteja negando uma frase. Já a segunda frase, ó, não é preciso se preocupar com ele, é a última frase que ele cita aqui. Então, essa última frase é o R. Então, isso aqui é o R. E aí ele fala, pois nada que você fizer resolverá o seu problema. Que é a segunda frase aqui, ó. Nada que você fizer resolverá seu problema. Então, essa última frase é o quê? Ok, já identificamos que nós temos uma negativa do P, temos o R e temos o Q. Agora, vamos organizar de forma sequencial. Ele diz que se, então, aqui nós temos o se, então, né? Se nós temos o se, então, ficaria não P, se, então, R, e aí vamos ver o outro conectivo. O outro conectivo é o pois, ó, aqui fica o pulinho do gato, né? Pois que. O que é esse pois? Esse pois, ele também é um condicional, só que ele é um condicional do se, então, que faz com que a ordem das sequências devam ser invertidas. Se ele é equivalente ao se, então, contanto que você inverta as ordens das... Inverter a ordem das proposições. Certo? Então, isso é muito importante. Que pode ser que alguém veja esse pois e coloque aqui, então isso aqui é um sim, então.
mas não é. O se então, ele só é na sua posição correta quando tiver as seguintes palavras: quando for quando, ou logo, certo? Aí sim é o sim então normal. Mas quando for esse tipo de conectivo pois, ele é o sim então, só que invertendo a ordem. Então aqui, ó, para ser o pois, eu tenho que usar o sim então, só que eu tenho que inverter essa ordem aqui. Então, quando a gente for escrever essa frase aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte: você mantém o começo, né? Não P, se então, só que essa segunda parte a gente tem que inverter a ordem. Vai ser o que, se então R, certo? E aí então a gente vai procurar no gabarito. Qual que tá dessa forma aqui? No gabarito, nós temos duas opções, ou a C ou a D, não é isso? Então a gente vai ter que julgar um outro princípiozinho, que é o princípio da precedência. Aqui tá vendo que a diferença é só nos parágrafos? Então você vê qual que é a ordem dos parágrafos que você tem que manter. A ordem da precedência é a seguinte: primeiro você tem que priorizar a negação, que é o til. Segundo, você tem que priorizar a conjunção ou a disjunção. Terceiro, o condicional. E quarto, o bicondicional. Então, aqui, ó, nós temos o til, né? Então, você vai priorizar ele. Você vai ter que colocar aqui ele em parênteses, né? E aí, depois a gente vai ter que priorizar essa condicional, né? Como nós temos duas condicionais aqui, nós vamos priorizar a ordem da esquerda para a direita. Então, você vai priorizar isso aqui, ó, certo? E aí, você vai adicionar esse parênteses aqui. Deixa eu apagar aqui esse negócio aqui que está atrapalhando. Vou fazer aqui de novo, tá? Primeira coisa que você vai priorizar é a negativa. Depois, como nós temos as duas condicionais, tem o mesmo valor, você começa da esquerda para a direita. Então, vai ser assim. E aí, depois, vai sobrar só esse condicional. Aí, você coloca o parênteses aqui e parênteses aqui. Então, nesse caso, a resposta seria, ó, letra C, certo? Que você fez a questão, interpretou, e ainda tem esse detalhezinho aqui, tá? Então, na prova pode ser que caia alguma dessas pegadinhas. Seja a pegadinha do pois, né? Que você tem que inverter a ordem do se então, ou seja a pegadinha dos parágrafos, né? Que você precisa ficar de olho em qual ordem que você deve priorizar para fazer as operações lógicas, tá? Então é isso. Essas são as primeiras 3 questões. Nós vamos continuar com as questões. Agora a quarta questão vai ser de tautologia. Mas eu quero que você me diga como é que estão essas questões para você. Tá achando fácil? Tá achando difícil? Achou confusa? Conseguiu fazer tudo? Não conseguiu? Diz aqui embaixo, tá? E vamos seguir em frente. Essa quarta questão é uma questão bem interessante. É uma questão fácil de tautologia, mas que é bom para você saber como que você identifica uma tautologia ou não. Primeira coisa a se falar: o que é uma tautologia? Uma tautologia são proposições em que todas as formas elas tenham valores lógicos verdadeiros. Ou seja, qualquer que seja o valor de cada uma das proposições simples que compõem a proposição composta vai ter valor verdadeiro, tá? Vamos aqui então para a questão. A questão diz o seguinte: para quaisquer proposições P e Q, com valores lógicos quaisquer, a condicional P se então Q se então P será sempre uma tautologia. Vamos ver se isso é verdade, né? Para você identificar se isso é verdade, eu gosto muito de fazer a tabela verdade. Ou seja, eu vou colocar P, depois eu coloco o Q. Antes de fazer essa operação, você tem que fazer a operação no parêntese, né?
Antes de fazer tudo, você faz a do parênteses. Então, eu gosto sempre de colocar nessa ordem, aqui na tabela verdade também. Como ele tem o P e o P aqui, eu gosto de colocar todas as letras, mesmo que elas sejam iguais. E aí, eu começo com as operações. Primeiro, você tem que resolver essa operação do parênteses. Então, você coloca ela aqui. Depois, você vai ter que resolver essa operação completa. E aí, então, você coloca ela aqui. Porque a coluna da tabela verdade que vai importar vai ser essa última aqui, tá? Então, essa última aqui é que tem que ter todos os valores verdadeiros para que ela seja tautologia. Então, vamos fazer as 4 linhas aqui. Por que tem 4 linhas? Porque aqui eu só tenho 2 proposições, que é P e Q. Certo? Então, o número de linhas da tabela verdade, só para você anotar aí no seu caderno, de linhas, vai que cai, né? Da tabela verdade. Pode ser que ele pergunte o número de linhas da tabela verdade. O número de linhas sempre vai ser 2 elevado ao número de proposições. Nesse caso, ele só tem 2 proposições, que é o P e o Q. Porque esse P aqui é repetido. Então, ele vai só se repetir. Não significa que você vai acrescentar uma linha a mais só por conta dele. Então, vamos começar. Sempre que você faz uma tabela lógica, você começa com V, V, né? Considerando que essas duas sejam verdadeiras, né? Aqui, como é o P, você só vai repetir esse daqui, tá? Então, só repete. E aí, você faz depois VF. Aqui a gente vai repetir o P, o P. E depois você faz F, V. Vamos repetir o P. E F, F. Vamos repetir o P, certo? Essa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui é só uma repetição dessa primeira, que é a mesma letra, né? Mesma proposição. Agora, nós vamos fazer o se então. No se então, a gente já viu que no se então, ele tem uma condição, né? Ele só vai ser falso quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. De resto, ele é verdadeiro. Então, vamos ver. Aqui, ó, é VV, então vai ser V. Aqui é FV, então vai ser V. Já aqui, ó, é VF. Ah, então aqui ele vai ser falso. E aqui é FF, vai ser verdadeiro, certo? Ó, atenta que eu só repeti esse P aqui para que você faça nessa ordem aqui que ele fez, ó. Q, se, então P. Então, você tem que manter essa ordem aqui na hora de avaliar. Já na segunda, você vai ter que analisar P, se, então Q e P. Então, as tabelas que você vai ter que analisar vai ser essa P, se, então Q, se, então P, tá? Vai ser essas tabelas aqui agora que você vai fazer o julgamento para essa última. Então, vamos lá. V com V é V. V com V também é V. F com F, V. F com V, V. Como que eu sei disso? Porque no se, então, só vai ser falso com VF. Não tem nenhum VF aqui, ó. Só tem as outras condições. Então, todas as outras são verdadeiras. Então, a gente chegou à conclusão que realmente essa condição que ele colocou aqui, de P, se, então, Q, se, então, P, ela é uma tautologia, porque toda a tabela verdade dela deu verdadeira. Então, certo. A resposta que você vai marcar lá é o Czinho de certo. Isso é uma tautologia. Tá bem? Viu? Não é tão difícil. Vamos então para a próxima. Essa aqui, ela é um pouquinho mais complicada, mas não é tão difícil. Fazendo a tabela verdade fica bem fácil. Ela diz o seguinte: considerando as proposições P e Q e os símbolos lógicos de negação, ou, e, se, então, é possível afirmar que a proposição, aí ele dá uma proposição aqui, e ele diz que é uma tautologia. E aí pede para que você diga se isso é verdade ou se isso é mentira, se é certo ou errado, tá? Vamos ver, vamos julgar. Ele só usa P e Q, mas ele usa uma negação do P.
Então, para fazer a tabela verdade, eu gosto de colocar o P, coloco a negação do P, né, que é a que a gente vai usar, depois eu coloco o Q e eu coloco na ordem essa primeira proposição, não P e Q, coloco a segunda proposição, não P ou Q, e coloca a última proposição, que é a união delas duas aqui, certo? Não P e Q, se então não P ou Q, certo? Vamos ver. Vamos começar aqui a julgar. O P a gente sempre faz P e Q verdadeiro, né? A gente sempre faz isso. VV, depois VF, depois FV e por fim FF. E aí depois preenche o resto, né? Julgando de acordo com o que está aqui. Aqui, ó, é não P. Se é não P, ele transforma o que era o P verdadeiro em falso e o que era P falso em verdadeiro. Ela sempre faz o inverso, né? Então, aqui, o P era verdadeiro, então não P vai ser falso. E aqui também. E quando o P era falso, ele transforma o não P, ele transforma o P em verdadeiro. A proposição é verdadeira, certo? Então, é isso. E agora ele faz não P e Q. Então, você vai ter que juntar essas duas aqui, ó. Vai ser essas duas aqui. Não P e Q. No E, você tem o seguinte. O E, ele só vai ser verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Verdadeiro. Quando tudo for verdadeiro. Essa é a ordem do conectivo. Isso. Da conjunção, né? Então, aqui, ó, eu só tenho aqui VV aqui embaixo. Então, aqui vai ser V, mas o resto ele vai ser F, ó. Lembrando que você vai julgar essas duas tabelas aqui, ó, tá? Porque ele está relacionando o não P com o Q. Para o E, é isso. Já para o OU, isso não é verdade. O OU, basta que uma seja verdadeira. Basta que uma seja verdadeiro para que tudo seja verdadeiro. Para que tudo seja verdadeiro. Isso aqui é o OU, tá? Então, aqui, ó, eu vou conferir. Aqui, ó, eu tenho pelo menos um V. Então, já é verdadeiro. Nessa linha aqui, ó, tenho pelo menos um V, então é verdadeiro. Já nessa aqui, as duas são falsas, então tem que ser falso. Aqui, eu tenho os dois verdadeiros. Como eu tenho pelo menos um, já é verdadeiro. Aqui, ó, eu tenho um verdadeiro também, então eu já coloco como verdadeiro. E o se então? No se então, a gente já viu que o condicional dele é que ele só vai ser falso quando for VF. Para todo o resto, ele é verdadeiro. Então, aqui, ó, agora nós já vamos para essa segunda parte aqui, ó. Por isso que eu deixei nessa ordem. Que agora eu vou fazer se esse, então esse. Aqui é FV. Se FV é verdadeiro, FF também é verdadeiro, VV também é verdadeiro e FF e FV também é verdadeiro. Só seria falso se eu tivesse aqui um V e aqui um F. Aí sim seria falso. Mas como nós não temos, né? Nós temos as outras condições, então isso é verdadeiro. Então eu posso dizer que essa proposição que ele falou é uma tautologia, porque na tabela verdade, tudo é verdadeiro, certo? Entendeu como é que faz uma análise de tautologia? Eu gosto muito de sempre fazer a tabela verdade e sempre deixar ordenado. Você tem que deixar na ordem das operações que você for fazer, que aí fica bem mais simples de fazer, tá? Então, vamos para outra
para o segundo assunto, que é conjuntos. Vamos começar então com a nossa questão de conjuntos, com as questões de conjunto. A primeira questão diz o seguinte: em um grupo de 54 pessoas, 20 praticam futebol, 15 praticam natação, 12 praticam vôlei, 8 praticam futebol e natação, 6 praticam futebol e vôlei, 2 praticam natação e vôlei e 1 pratica todos os 3 esportes. O número de pessoas que não pratica nenhum esporte é... Vamos ver. Ele quer saber quem não pratica esporte. Quem não pratica esporte vai ser o número total, né? Menos quem pratica. Nós vamos ter o quê? O número total vai ser as 54 pessoas. E o número de quem pratica, nós vamos ter que fazer as uniões e interseções entre esses conjuntos. Nós temos 3 conjuntos, né? Que é o futebol. E aí nós vamos ter que somar com as pessoas que jogam vôlei e somar com as pessoas que fazem natação. Nós sabemos que eles têm interseções entre si, então nós vamos ter que retirar essas interseções. Retirar a interseção de futebol com vôlei. Vamos ter que retirar também a de futebol com natação. E vamos retirar a interseção do vôlei com a natação. Além disso, nós vamos ter que acrescentar a interseção dos 3 conjuntos juntos. É assim que você faz quando se tem a interseção de 3 conjuntos, né? A união com a interseção de 3 conjuntos. De forma escrita, isso ficaria assim, ó. A união do grupo A com o grupo B com o grupo C seria A mais B mais C menos A interseção com B menos A interseção com C menos B interseção com C, mais A interseção com B interseção com C. Mas, para que você veja isso melhor, nós podemos fazer o diagrama de Venn. No diagrama de Venn, nós teríamos aqui, ó, o futebol, que seria representado por 20 pessoas, né? De acordo com o que diz aqui o texto, ó, 20 pessoas. E aí nós teríamos também quantidade de pessoas que jogam vôlei, que são 12 pessoas aqui, ó, 12 pessoas praticam vôlei. E teríamos também a quantidade de pessoas que fazem natação, que são aqui, ó, 15 pessoas, certo? E aí também teríamos as quantidades que são interseção, ó. 8 praticam futebol e natação, então acrescento o 8zinho aqui. 6 praticam futebol e vôlei, então futebol e vôlei aqui. 2 praticam natação e vôlei, 2 aqui. E 1 pratica todos os esportes, 1zinho aqui. Então, na prática, o que é que você vai fazer? Para saber a quantidade de pessoas que praticam esporte, você vai pegar esse todo aqui, ó. Isso tudo. Aí vai pegar também isso tudo aqui e vai somando todas as partes, né? Só que somando tudo, você vai ter essas partes aqui que não pertencem, né? Que você não deveria ter. Então, você vai ter que retirar isso aqui, ó,
no menos lá, retirar essa segunda parte aqui e retirar essa. E deixar só essa partezinha aqui, certo? Então, você vai fazer o somatório dessas partes aqui, ó. Dessas partes do todo, né? Você vai retirando parte a parte das interseções, somando somente a interseção que é de todos os conjuntos. E aí, na prática, nós vamos fazer isso. Nós vamos somar 20 do futebol, mais 12 do vôlei, mais 15 da natação, inicialmente, né? Isso aqui vai dar o quê? 12 mais 15, 27. 27 mais 20, 47. E aí, nós vamos retirar as interseções, que é o 8, o 6 e o 2. Então, a gente vai ter que retirar 16 disso aqui. E somaremos também o 1, que é a interseção dos 3, né? Que é quem pratica todos os esportes. Então, vamos lá. 47 menos 16, nós temos que é 31. 31 mais 1, 32. Então, quem pratica esporte é um total de 32 pessoas, certo? E quem não pratica, então, vai ser o 54, que é o número total, menos esse 32, que é quem pratica. E aqui nós vamos ver que é 22 pessoas o resultado, certo? 22 pessoas. E a alternativa aqui seria letra A. Na prova não vai ter alternativa, mas ele poderia dizer: o número de pessoas que não pratica esporte é 24. E aí você teria que dizer que se é certo ou errado. Nessa questão, é errado, certo? Então, esse é o macete para conjuntos, né? Quando você tem 3 conjuntos que têm interseções entre si, basta que você some a quantidade dos 3 conjuntos, depois tira as interseções de 2 a 2 e depois soma com a interseção dos 3 conjuntos juntos, tá? E é isso, então vamos para a próxima. Essa questão é uma questão muito interessante que caiu na prova do INSS de 2016 e ela tem o seguinte: se A, B e C forem conjuntos quaisquer, tais que A e B estão contidos em C, então C menos A, interseção com A, união com B, é igual a C, interseção com B. Será que isso é verdade? Eu trouxe aqui 2 casos possíveis em que A e B estão contidos em C, que é a condição. Aqui, ó, ele tem uma condição que você deve respeitar. Essa condição aqui, de que A está contido em C. Você tem que respeitar e ver se acha essa conclusão aqui. E essa conclusão, quando ele coloca uma conclusão, tem que ser uma conclusão que dê para qualquer caso. Tá vendo aqui, ó, que ele coloca conjuntos quaisquer, tais que. Basta que atenda a essa condição. Mas isso aqui tem que ser genérico, tem que servir para qualquer situação para que esteja verdadeiro. Então, eu coloquei 2 situações em que isso acontece, em que o A e o B estão contidos em C. A primeira situação é essa aqui, ó, em que o A é um conjuntinho à parte e o B é um conjuntinho à parte. E os dois estão aqui, ó, contidos em C. Se eu fizer C menos A, esse tracinho aqui nada mais é do que C menos A, viu? Esse traço representa a diferença. O menos. Então, aqui, ó, eu tenho C menos A. Se eu fizer C menos A, eu vou estar retirando esse A e vou ficar com isso aqui. E se eu fizer a união de A com B, eu vou ficar com esses 2 conjuntos, conjunto A com o conjunto B. E quando eu faço a interseção, ou seja, quando eu mantenho só o que tem de semelhante entre esse C menos A e o A união com B, nesse caso ficaria só o B aqui, né? Aqui, ó, ficaria só o B. Então, essa premissa aqui realmente seria igual a C interseção com B. Porque aqui, ó, quando eu faço... Isso aqui é o C, né?
Se eu fizer esse C interseção com esse B, vai ficar só o B, né? Que é a única coisa que essas duas coisas têm em comum. Então, aqui, ó, C interseção com B ficaria o B, que ficaria igual a essa premissa aqui que ele colocou na questão, né? Isso para esse caso. Vamos ver para outro caso. No caso em que o A e o B, eles têm elementos em comum, novamente, os dois estão contidos em C. Os dois correspondem à condição dele. Mas, além de respeitar essa condição, eu tenho que eles dois têm elementos em comum. Se eu fizer isso agora, se eu for para cá, se eu fizer C menos A, eu vou retirar essa parte de A, né? Vou ficar só com esse restante. E aí, quando eu faço A união com B, eu vou ter isso tudo. E quando eu fizer a interseção disso aqui tudo, dessa primeira parte aqui, ó, dessa primeira parte, se eu fizer a interseção disso, com essa união, eu vou manter só o que é em comum. E o que é em comum? Essa partezinha aqui do B, ó. Então, no final, quando eu fizer essa interseção, só vai sobrar essa partezinha. E essa partezinha vai ser, agora sim, ela vai ser diferente de C interseção com B. Nesse caso, isso aqui é diferente de C interseção com B. Porque C interseção com B sempre vai ser B. Porque o B está contido no C, certo? Então, tudo que eles vão ter em comum vai ser o próprio B. Então, nesse caso, isso aqui vai ser diferente de C interseção com B. Que o C interseção com B vai ser o Bzão completo. E aqui é só uma partezinha do B. Partezinha do B cortada de uma parte do A. Certo? Então, a resposta para essa questão é E, de errado. Porque ele não atende a essa proposição em todos os casos, entendeu? Não é isso aqui nem sempre vai ser verdade. Para ser certo, só se isso aqui sempre fosse verdade para qualquer condição, respeitando o que ele está botando aqui, né? Mas respeitando o que ele está botando aqui, existe uma possibilidade em que essa primeira proposição aqui de C menos A interseção com A união com B não seja igual a C interseção com B, certo? É muito conceitual essa parte de conjuntos, mas eu coloquei mais para você saber como desenha, né? É sempre legal desenhar o conjunto da forma que ele está pedindo e fazer essas análises. E sempre ficar com a cabeça aberta que há mais de uma possibilidade. E que, se ele te der uma proposição, você tem que respeitar essa proposição, seja qual for a possibilidade. Então, é bom você analisar todas as possibilidades para ver se a questão é verdadeira ou falsa, tá? Então, vamos continuar. Vamos, enfim, para as questões de porcentagem. A questão um pouco mais simples, que eu botei aqui no começo, que diz o seguinte: a alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo, será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição, considerando o artigo 21 da Lei 8.212, de 91, acima reproduzido, julgue o item seguinte. Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a 700, então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a 3.500. Será que é verdade? Vamos ver primeiro aqui na questão. Esse salário que ele pede, né? Salário de contribuição, ele coloca aqui, né? E como que ele relaciona o valor da contribuição com esse salário? Ele diz que aqui, ó, a contribuição, ela deve ser de 20% sobre o salário de contribuição. Então, para calcular esse valor da contribuição, eu tenho que fazer 20% do salário, né? Então, eu pego aqui 20% e eu multiplico pelo meu salário, que nesse caso é 3.500. Faço essa multiplicação. Aqui, ó, posso colocar 20%, eu troco por 20 sobre 100. Isso representa 20%. E aí eu multiplico por 3.500. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros e eu faço a multiplicação de 20 vezes 35. 20 vezes 35 é 700. Ó.
35 vezes 2, isso aqui, ó, vai dar 70, né? Então, e aí basta colocar mais um zero e isso fica 700, certo? Então, eu sei que o valor da contribuição dele tem que ser 700. Ele diz o quê? Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a 700, então o salário desse indivíduo é superior a 3.500. É verdade ou mentira? É verdade. Por quê? Se ele contribui mais do que 700, ele também tem que ganhar mais do que 3.500, porque 3.500 é a quantidade exata que ele tem que ganhar para pagar 700. Só que como ele tem que pagar mais que isso, ó, se o valor da contribuição tem que ser maior do que 700, superior a 700, então o salário de contribuição dele também tem que ser superior a 7.500, certo? Porque se for de 7.500 para baixo, ele só vai pagar no máximo 700, certo? Essa foi simples, bem simples mesmo. E vamos para a próxima, que é um pouco mais complicada. Segunda questão é uma questão que caiu na prova do INSS de 2012 e diz o seguinte: Beatriz quer contratar a Ana para trabalhar em sua casa e quer gastar com ela no total R$ 600 por mês. Estão incluídos nesse valor o salário, contribuição para o INSS, do empregador e o transporte. O salário que Beatriz deverá pagar a Ana é de... Vamos primeiro ver. Ela aqui diz que Beatriz quer gastar com Ana um total de R$ 600 por mês, ou seja, o total vai ser 600. Esse total está incluído nele, ó, estão incluídos o salário, vou chamar aqui de salário, mais a contribuição para o INSS, contribuição, mais o transporte, certo? Vamos destrinchar agora. Ela quer saber qual é o salário, então a gente tem que descobrir quem é esse salário. Para descobrir isso, vamos fazer o seguinte: vou igualar o 500, o salário eu vou chamar de S, vou somar com essa contribuição. Essa contribuição, ela diz que é 12% do salário, então eu vou botar aqui 12% de S, certo? E tenho que somar com o transporte. O transporte está aqui escrito que é R$40. Então, somo aqui com 40. Eu posso fazer o seguinte agora. Vou passar esse 40 para o outro lado. Então, aqui vai ser 600 menos 40, que vai ser igual... Esse S aqui, mais esse 12% de S, eu sei que o S vai ser 100% do salário, né? E aí eu somo com os 12% do salário. Aqui eu tenho o quê? 600 menos 40, 560. E aqui eu tenho que 100 mais 12 vai ser 112% do salário, certo? E aí o que eu faço? Posso fazer logo o seguinte: 560 então vai ser 112% nada mais é do que 112 sobre 100. E aí isso aqui do salário. Como eu quero encontrar o salário, eu vou deixar o salário de um lado e vou passar para o outro o que eu tinha aqui. Esse 100 que estava dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. E esse 112 que estava multiplicando aqui em cima, ele vai dividindo. Certo? Então, basta que eu encontre isso aqui, ó. Primeiro eu faço essa divisão aqui. 560 sobre 112. 560 sobre 112, vamos ver qual é o número que é multiplicado por 112 que dá 560. Vamos ver aqui se o 5 já dá. 5 vezes 2, 10. Deixa o 0 e vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 5 vezes 1, 5. Pronto. Esse é o valor, 5. 5 vezes 112, 560. Pronto, realmente é 5. Então, aqui, ó, no lugar disso aqui, eu coloco 5. Então, o salário vai ser 5 vezes 100.
5 vezes 100 nada mais é do que 500, né? Então, o salário de Ana, né? Vai ser igual a R$ 500. Que é, então, ó, a letra B. Para tirar a prova é muito simples. Basta que você encontre aqui, ó, esse valor da contribuição e some com o transporte e com o salário e veja se vai dar esses 600 aqui. Vamos ver. Quanto que é 12% de 500? Basta que eu faça o quê? Multiplique os 12%, 12 dividido por 100, vezes 500. Corto esses dois zeros com esses dois zeros, então eu vou multiplicar 12 por 5. Vou multiplicar aqui 5. 5 vezes 2, 10, deixa o zero e vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então, os 12% do salário é R$ 60. E aí eu vou somar 500 aqui do salário, mais 60 dessa contribuição, né, que é esses 12%, mais 40 do transporte. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 600, que é exatamente o valor aqui que a gente tinha aqui para dar igual, certo? Então, deu certinho. A Beatriz conseguiu pagar R$ 600 para Ana, que é 500 do salário, mais 60 da contribuição, mais 40 do transporte, certo? Então é isso, essa é a questão, bem simples, né? Basta que você monte certinho o esquema, tá? E vamos para a última questão. Essa última questão, como eu já falei, ela envolve conjuntos com porcentagem. E diz o seguinte: em uma turma de 100 alunos, 63 sabem escrever apenas com a mão direita, 5 não sabem escrever e 25% dos restantes sabem escrever tanto com a mão direita quanto com a esquerda. E os demais alunos sabem escrever apenas com a mão esquerda. Dessa turma, a porcentagem de alunos que sabem escrever apenas com uma das mãos é de... Bom, vamos ver primeiro. Ele diz aqui que 63 sabem apenas com a direita. 5 não sabem escrever, né? Que ele diz aqui, 5 não sabem escrever. E 25% dos restantes sabem com as duas mãos, tanto com a mão direita quanto com a esquerda. Então, vamos primeiro tirar esses 25% dos restantes. Do restante. Porque ele diz que os demais, depois disso aqui, sabem apenas com a esquerda. Eu vou escrever isso, né? Demais, apenas com a esquerda. Ok. Vamos ver aqui quanto que é esse 25% do restante. Ó, se eu tenho 100 alunos e disso 63 sabe com a direita e 5 não sabe nada, vamos só subtrair isso aqui para a gente ver quanto que é o restante. 6 mais 5, 8. E aí aqui a gente vai ter que fazer aquele negócio de cortar, né? 10 menos 8, 2. E aqui fica 9, 9 menos 6, 3. 32. 32 alunos são os restantes, né? E aí, o que eu faço? Desses restantes, eu vou tirar os 25%, só pra gente saber qual que é que não sabe, que sabe com as duas mãos. Esses 25 sabe com as duas mãos. Que é o que diz aqui, ó. 25% restante sabe escrever tanto com a direita quanto com a esquerda. E aí, vamos fazer 25% de 32. Como é que a gente faz isso? Pega o 25, deixa aqui sobre 100 e multiplica por 32. Vamos fazer essa multiplicação primeiro. 32 vezes 25.
5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 5. Opa, 2 vezes 3, 6. Perdão, gente. Aqui 0. 6 mais 4, 10. 0 vai 1. 1 mais 1, 8. Opa, 1 mais 1, 2, mais 6, 8. Então, aqui, ó, isso aqui vai ser 800 sobre 100. Isso aqui vai dar 8, certo? Então, 25% de 32 é igual a 8. Então, a gente já sabe que tem 8 alunos que sabem escrever com as duas mãos. Sabendo isso, já dá pra gente encontrar os que sabem escrever apenas com a esquerda, né? Vamos ver quantos são? Se eu tenho 100 alunos, 63 sabem com a direita e com a esquerda, 5 não sabem e 8 sabem com as duas mãos, os da esquerda basta que eu subtraia tudo isso aqui, né? Vamos ver. Isso aqui vai dar quanto? 63 mais 13, né? 76. Então, aqui vai ser 100 menos 76. Isso aqui vai dar igual a 4. Vamos ver? Vinte e quatro pessoas. 24 pessoas sabem escrever apenas com a esquerda. E aí, ok, mas não é isso que ele quer, né? É que a porcentagem de alunos que sabem escrever com apenas uma das duas mãos. Ó, 24 sabe apenas com a esquerda e 63 sabe apenas com a direita. Então, vamos fazer 63 mais 24. E isso aqui vai dar 87. Ó, 87 é o número de pessoas que sabem escrever apenas com a direita ou apenas com a esquerda, né? Então, aqui ele quer em porcentagem. Ficou simples, né? Se eu tenho aqui que 100 alunos é igual a 100%, então 87 alunos vai ser igual a x%. Aqui ficou bem simples, né? Só fazer a regrinha de 3. 100x vai ser igual a 100% vezes 87. Ou melhor, 87 vezes 100%. E aqui, ó, basta que eu corte esse 100 com esse 100, que o x vai ser igual a 87%, que equivale aqui, ó, letra B. Pronto. Na verdade, nem teve conjunto, né? Só foi cálculo mesmo. E é isso. Essa foi a questão. Espero que você tenha gostado. Você achou desse vídeo? Acho que ficou longo, né? Mas é porque são muitas questões e eu peguei questões que não são tão simples, para que você aprenda a fazer mesmo as questões mais difíceis, para na hora da prova, qualquer questão que aparecer, você já saiba. E eu quero saber se você gostou. Se você gostou, deixe sua curtida, se inscreva no canal, para que eu possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo, tá? E você continuar assistindo. Muito obrigada e até a próxima.